Olá, olá, futuro diplomata! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Sapiência. Eu sou a professora Fernanda Manhota, sou parte do time Sapiência, professora de Política Internacional e, claro, hoje estou aqui para continuar uma série de conversas que você sabe sempre encontra aqui no nosso canal. A ideia é discutir nesse nosso vídeo um pouco de o que é a carreira diplomática e, afinal de contas, como é que a gente pode fazer para ingressar nessa carreira. A carreira diplomática, sem dúvida, é uma daquelas que desperta paixões, que envolve o desejo de muitos que querem acompanhar o mundo de perto, serem atores efetivos da concepção do interesse nacional de um país, no nosso caso do Brasil, e que, claro, também representa um desafio grande durante o processo, já que no caso do nosso país, tornar-se diplomata significa passar por um dos concursos públicos mais concorridos aqui existente. Então, hoje a ideia é falar um pouquinho com vocês sobre, afinal de contas, o que é que faz um diplomata e como é que se ingressa efetivamente nessa carreira no contexto brasileiro. Se você está chegando agora, não deixa de curtir, de deixar o seu like, o seu comentário. Isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas e assim a gente consegue também democratizar conhecimento sobre diplomacia e sobre os temas correlatos a essa área de atuação tão importante para qualquer país. Muito bem, eu sou, para quem ainda não me conhece, o que as pessoas por aí chamariam de relações internacionais puro sangue, né? Isso porque toda a minha formação, ela vai, nessa direção. Eu sou graduada, pós-graduada, tenho mestrado, doutorado em relações internacionais. Minha área em particular é política dos Estados Unidos, né? Eu sou uma americanista e nos últimos anos tenho participado ativamente na preparação de candidatos à carreira diplomática, acompanhado os nossos alunos aqui do Sapiência nessa jornada de sucesso, para que eles possam se tornar estudantes do Instituto Rio Branco, depois diplomatas de carreira, e tenho visto, testemunhado inúmeras histórias de sucesso, histórias incríveis de muitos jovens, diplomatas chegando e realizando esse sonho. Também tenho atuado bastante de perto com os próprios diplomatas brasileiros em uma série de projetos e atividades que o Instituto Rio Branco realiza, o que me dá uma particular satisfação, porque eu vejo qual é o processo de chegada desses jovens interessados na carreira diplomática e depois o amadurecimento disso já como diplomatas de carreira. E é um pouco com base nessa bagagem, nessa história, que a gente hoje vai conversar. Então, eu vou trazer aqui algumas informações, sobretudo para quem é jovem, no processo, para quem é recém-chegado, que está se familiarizando, quer responder ainda dúvidas de iniciante. Se você já está há algum tempo na preparação, imagino que esse conteúdo para você é básico, mas aqui no canal a gente sempre se preocupa em direcionar a nossa mensagem para diferentes etapas do processo de preparação. Nós temos aqui uma série de materiais já produzidos para quem está chegando agora, para quem é iniciante, como esse vídeo, e tem também material para quem está no nível intermediário de preparação, para quem é veterano, já está mais avançado também, e eu recomendo, portanto, que vocês explorem o nosso canal. Se você é iniciante e, portanto, chegou nesse vídeo porque você quer ter um ponto de partida, eu até, inclusive, recomendo que você procure uma playlist que é FAQ, relacionada à carreira diplomática e o preparo, que já tem lá uma playlist enorme com diversos vídeos que podem ser do seu interesse. Além das webséries, conversas com grandes diplomatas que a gente já realizou aqui no nosso canal e que estão disponíveis para todo mundo que quiser acessar. Então, não percam tempo, explorem aqui tudo que já foi produzido, tem conteúdo de muito boa qualidade. E sem mais demoras, então, vamos falar sobre efetivamente o que é que faz um diplomata e como é que a gente se torna diplomata no Brasil. Olha, o diplomata, ele é uma figura que já vem sendo descrita na nossa literatura internacional há muitos séculos, Já dá para encontrar referências a essa profissão em escritos dos mais antigos. E embora o mundo tenha mudado muito e as características da carreira em cada lugar assumam, particularidades, sem dúvida alguns elementos desde sempre fazem do diplomata essa mesma figura.
né? Quem gosta de literatura de ciência política, filosofia política, já deve ter encontrado, por exemplo, nos escritos de Maquiavel, uma série de referências sobre o que naquele momento, né, que muitos consideram o nascimento da ciência política contemporânea, já era considerado função de um diplomata. Na prática, eu gosto da definição que trata o diplomata a partir de 4 frentes de atuação, né? 4 eixos de trabalho. Primeiro e antes de mais nada, talvez o mais óbvio, é que o diplomata é aquele que representa um país e os seus interesses perante um outro país. Então, no caso do Brasil, é aquele que assume a função de representar os interesses brasileiros para o além-mar, né, em relação a outras nações e a outros países. Dá para fazer isso de várias formas, a partir da ocupação de diferentes postos, né, que vão desde consulados até embaixadas, e aí existem diferenças nesse sentido, assim como dentro da carreira tem uma espécie de escalinha, né, um plano de carreira que dá a esses diplomatas em cada momento a prerrogativa de fazer mais ou menos, mas em primeiro lugar o que todo diplomata faz é justamente a função de representação. Então, quando uma autoridade de outro país precisa estabelecer diálogo com o Brasil, com as autoridades brasileiras, é por meio da diplomacia, dos diplomatas de carreira, que essa comunicação acontece. Além da função de representação, existe uma segunda função que é muito importante, que é a função de promoção do país. Então, além de representar um país, o diplomata é aquele cuja atribuição também é promover o país. É aquele que vai levar adiante os nossos interesses comerciais e econômicos em negociações, é aquele que vai falar sobre as nossas características culturais, as nossas características, inclusive mais subjetivas, né, para atrair pessoas e que elas possam se interessar pelo nosso país. É aquele que vai também promover a nossa agenda de política externa do ponto de vista dos nossos interesses em diversos campos, como da segurança, do meio ambiente, ligados a questões de tecnologia e várias outras áreas. Então, veja, em primeiro lugar, ele representa, em segundo lugar, ele de alguma forma promove o interesse daquele que é o país sob o qual ele está atuando. A terceira função, pessoal, de um diplomata é também informar. Informar no sentido de trazer as informações e torná-las, né, palatáveis, claras, enfim, para o governo do seu país de origem. Quando um diplomata é enviado para um posto no exterior, ele acompanha de perto, dentro da seção em que ele trabalha, política, econômica, cultural, quais são as pautas, os assuntos que estão mais em evidência naquele país de destino, e a função, a partir desse acompanhamento do país de destino, é também traduzir aqueles determinados interesses para o Brasil, para as autoridades brasileiras. Então, o diplomata, ele captura a realidade daquele que é o seu local de destino e ele organiza essas informações, qualifica essas informações, analisa essas informações e, com base nisso, reporta essas informações para, inclusive, informar a tomada de decisão aqui no Brasil, dos nossos diplomatas, políticos, dos nossos chefes do executivo e assim vai. Então percebam que são múltiplas habilidades que vão sendo demandadas. Você precisa ser um bom representante, você precisa ser um bom promotor, você precisa ser um bom informante daquilo que acontece fora. E por último, talvez a função que a gente sempre lembra quando fala em diplomata é a função de negociar. Diplomatas também são grandes negociadores, porque afinal de contas, um dos desafios mais proeminentes do mundo contemporâneo, desde sempre, aliás, mas hoje talvez mais do que nunca, é a busca e a criação de consensos. É muito importante que os diplomatas consigam não só expressar e defender os interesses do seu país, mas também que sejam capazes de articular coalizões, que eles sejam capazes de manter uma rede de comunicação bastante efetiva e que no processo de barganha esses interesses possam ser acomodados. Então, pessoal, se você que está chegando agora
tem vontade de ser diplomata, a primeira coisa que você tem que se perguntar é se essas atividades que fazem parte da rotina diplomática têm a ver com o seu perfil. Se você identifica, se você acredita que realizar uma rotina de trabalho com essas características tem a ver com as suas ambições de carreira, com as suas qualidades em relação ao teu perfil e se são habilidades e competências que você está disposto a aprimorar. Todo diplomata, e isso não é só do Brasil, qualquer diplomata de carreira vai necessariamente realizar essas atividades. É claro que durante o percurso, alguns vão se concentrar mais em umas do que em outras. Tem atividades diplomáticas que ficam mais restritas ao escritório, ao interior, né, dos nossos consulados, embaixadas, do próprio ministério e, portanto, são, digamos, atividades mais de introspecção e outras atividades que vão exigir uma exposição maior. Portanto, é possível dentro da carreira assumir diferentes perfis e, portanto, acomodar diferentes vocações. Mas por trás de todas as tarefas, por mais que sejam diferentes em cada caso, estarão sempre presentes essas lógicas do que eu falei para vocês. A ideia de representar, a ideia de promover, a ideia de informar e a necessidade, muitas vezes, de negociar. Esse é o coração da carreira diplomática. E aí, a próxima pergunta que não quer calar é justamente como é que eu faço para ingressar nessa carreira, né? Afinal de contas, se você chegou à conclusão, ouvindo isso que eu disse, que a carreira diplomática é para você, se esse é o sonho da sua vida, vai definir a tua identidade profissional, então a mensagem aqui é essa carreira em cada país assume um formato, uma característica diferente. Existem países em que o ingresso na carreira é feito por um concurso, como é o caso do Brasil. Existem outras realidades que são diferentes das nossas. Inclusive, é sempre interessante comparar quais são as regras, né, que variam de realidade para realidade, de país para país. Mas é evidente que, estando no Brasil e sendo aqui brasileiros, vou falar sobre um pouco da nossa característica. Aqui no Brasil, se você deseja se tornar um diplomata de carreira, você tem que se submeter a um concurso público. Ele é conhecido pela sigla CACD, por isso que às vezes quem estuda para o concurso é conhecido como CACDista, é a palavra que vocês vão ver aparecendo aí com bastante frequência. A sigla significa Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata. E esse concurso público, pessoal, ele é um dos concursos mais consistentes da nossa história aqui do Brasil. Ele é um concurso que tem sido realizado praticamente a cada ano, ele é um concurso anual. Foram pouquíssimos os anos em que ele deixou de acontecer, então ele envolve uma certa previsibilidade, né? A gente pode dizer que é quase dado como garantia que ele, em geral, acontece anualmente, o que é ótima notícia para quem está se preparando. Não é daqueles concursos que a gente não tem muito horizonte, né? Ele é um concurso consistente em matéria de realização. Teve, claro, a sua excepcionalidade ali no período da pandemia, de Covid-19, mas, em geral, sempre acontece pelo menos uma vez ao ano. Esse concurso, ele é um concurso que se realiza a partir de 3 fases. São 3 fases com características bem diferentes e 3 fases também com um sistema de avaliação e de pontuação que merece ser explorado depois numa outra oportunidade, quando a gente puder falar sobre o edital mais a fundo, né? Como todo concurso, ele é anunciado pelo governo federal, ele envolve o lançamento de um edital, como eu acabei de falar, e nesse edital constam todas as informações, a caracterização de cada uma dessas 3 fases, então explica-se como são essas 3 fases, há o desenvolvimento por meio do edital de quais vão ser os critérios de avaliação, pontuação, fala-se sobre o que é considerado etapa classificatória ou eliminatória, também, evidentemente, os conteúdos que são abordados nesse concurso estão ali listados, e a gente pode dizer que ele é um dos concursos mais difíceis do nosso país, porque o número de vagas é reduzido e a quantidade de pessoas interessadas na carreira é bastante numerosa. Então, a relação candidato-vaga é bastante significativa. O que eu digo para vocês não como um desestímulo, mas ao contrário, como forma de valorizar a própria carreira e de enaltecer o fato de que
que quem hoje ocupa cargos da nossa diplomacia tem uma das melhores formações de que se tem notícia, né? Os diplomatas brasileiros são conhecidos internacionalmente pela qualidade da sua formação, e isso já vem desde a peneira do processo seletivo e, claro, depois da formação via Instituto Rio Branco. Na prática, pessoal, funciona assim. A primeira fase do concurso, ela é uma fase que envolve questões de várias áreas do conhecimento e que se realiza a partir de um conjunto de perguntas que se apresentam no formato de certo ou errado. Então, existem ali afirmativas, né, questões quase como se fossem ali objetivas, em que você tem que apreciar cada uma das afirmações e dizer se elas estão corretas ou erradas. É uma primeira fase objetiva, digamos assim. Depois vem uma segunda fase que envolve conhecimentos já explorados no formato de dissertação, respondendo questões, né, de maneira dissertativa, e nós temos uma fase também dedicada a idiomas estrangeiros, que no caso da diplomacia brasileira, para além do português, evidentemente, são exigidos 3 idiomas adicionais. É importante demonstrar proficiência e realizar um bom exame, tanto além de português, como eu disse, inglês, espanhol e francês. Do ponto de vista dos conteúdos, a gente vai produzir, também já tem aqui materiais falando sobre isso mais a fundo, mas a ideia é que o concurso assume uma característica multidisciplinar. Então, você vai encontrar nesse concurso desde conteúdos que são óbvios para quem vai ser diplomata, como é o caso de conteúdos de política internacional, minha disciplina inclusive. Você vai encontrar também conteúdos na área de economia, na área de direito, tanto direito interno quanto direito internacional. Você vai encontrar ali conteúdos de geografia, conteúdos de história geral, história do Brasil, além de conhecimentos que são muito importantes também, como eu já citei, em outros campos, como também é o campo dos idiomas. Então, é uma prova bastante exigente, porque ela requer do candidato conhecer muitas coisas de muitas áreas diferentes e se aprofundar nessas várias áreas, concorrendo contra diversas outras pessoas e tendo que realizar ali em alto nível, né, o seu exame. É muito comum aqui no Brasil, pessoal, que os candidatos mais bem-sucedidos sejam aqueles que dedicaram tempo e que dedicaram energia para conseguir se preparar. É também muito comum que os estudantes, em geral, não sejam aprovados logo na primeira tentativa, que eles se especializem nesse processo de estudo e ganhem complexidade e sofisticação com a própria experiência. Agora, nem por isso é impossível ser diplomata. Aliás, ao contrário, aqui no Sapiência, nós há muitos anos já temos a tradição de acompanhar do início ao fim dessa jornada muitas histórias de sucesso. E se você, por acaso, tiver vontade de saber mais sobre a carreira, saber mais sobre o concurso, sobre o edital, como é que estuda, como é que se avaliam as questões, enfim, a gente tem uma série de conteúdos gratuitos produzidos que a gente convida você a se aprofundar. Nós temos a revista Sapiência, que é uma publicação periódica com entrevistas muito bacanas, com diplomatas mais bem-sucedidos, né, dos melhores que a gente pode conhecer. Além disso, também a gente produz aqui nas nossas redes sociais uma série de conteúdos gratuitos e nós temos à disposição alguns e-books que inclusive exploram a fundo de maneira gratuita as características e os pormenores de para quem está chegando, né, e quem quer saber mais sobre essa trajetória profissional. Então, por hora, o que eu espero que você saiba é que um diplomata tem certas atribuições específicas e que para ser diplomata no Brasil, você tem que reunir uma série de características que o edital determina. A gente vai explorar isso depois em outros vídeos. Então, você tem que ser brasileiro nato, tem que ter uma certa idade, tem que ter um diploma universitário que pode ser de qualquer área, tem que estar em dia com uma série de obrigações e, mais importante, claro, tem que ser aprovado no CACD, cujas características são, por linhas gerais, essas que eu comentava há pouco.
Se você tiver condições de promover um estudo dirigido com quem tem experiência e familiaridade com o concurso, você abrevia esse caminho. E é um pouco esse papel que a gente faz aqui no Sapiência. Então, por hoje, eu vou me despedindo de vocês, mas, de novo, recomendo e convido a todos para explorar um pouquinho do nosso site, o www.cursosapiencia.com.br, além das nossas redes sociais e de todos os materiais que a gente tem produzido aqui no YouTube. Eu volto logo para seguir com essa conversa, lembrando que a gente vai aqui mesclando conteúdos para quem está chegando, para quem está no meio do processo e também para você que é mais avançado. Então, estejam com a gente nessa jornada. Muito obrigada por acompanharem até aqui. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário, inclusive porque nos comentários vocês podem sugerir vídeos ou temas que sejam do interesse de vocês e a gente vai estar acompanhando, não só respondendo, como também atendendo aos pedidos de todos. Eu vou indo agora, prazer estar com vocês de novo e até a próxima.